Nessa semana, o Talibã voltou aos noticiários ao conquistar novamente o poder no Afeganistão após 20 anos. Mas antes de chegar nesse acontecimento, precisamos saber o que é o Talibã, qual a sua história. Se você não sabe, assista esse vídeo que vou te explicar tudo resumidamente. Quem são? Durante o período de 1979 a 1989, o Afeganistão sofria com a invasão da União Soviética. Em meio à Guerra Fria, os Estados Unidos financiou uma guerrilha anticomunista no país, com o apoio de outros países, como o ISI, que é a agência de inteligência do Paquistão. O programa secreto era chamado de Operação Ciclone, dando armamento, treinamento militar e apoio financeiro aos mujahidins, que eram militantes islâmicos sunitas da resistência afegã. Em 1989, houve a queda do regime comunista, que levou à retirada do exército da União Soviética. Após isso, vários grupos armados continuaram o combate entre si, uma guerra civil iniciada em 1992. O Talibã, que em pashto, uma das línguas oficiais do Afeganistão, significa estudantes, foi formado em 1994, em meio a essa guerra. Eram estudantes de uma madraça, que é uma escola muçulmana, onde pregava uma visão extrema do islamismo. Eles estavam insatisfeitos com o caos no país. Liderados por Mohammed Omar, que foi um dos mujahidins treinados pelo ISI, eles falavam que tinham a intenção de desarmar os grupos, acabar com os senhores de guerras, acabar com os crimes, remover qualquer influência estrangeira do país e estabelecer a sua interpretação da Sharia, que é a lei islâmica. Afeganistão. Esse país tem uma história bem complexa, então pode ser assunto para um outro vídeo. Caso queira saber, deixe nos comentários. Mas mesmo não conseguindo contar a história toda, acho importante contextualizar alguns fatos. O Afeganistão faz fronteira com vários países, entre eles a China ao nordeste, Paquistão ao sul e leste e com o Irã ao oeste. É predominantemente montanhoso e sua localização está no centro da Ásia, muito importante para rotas comerciais ao longo das épocas, além de possuir ricos minérios em seu território, como por exemplo, ferro, cobalto, cobre, ouro e lítio. Esse último é utilizado nas baterias de celulares e computadores. Dizem que as reservas inexploradas valem em torno de $1 trilhão. Mesmo com tanta riqueza, é um país pobre, devido a tantos conflitos bélicos, com muita corrupção política, a sua economia tem muitas deficiências e grande parte de sua infraestrutura está em ruínas. Regime Talibã. Agora, voltando à história do Talibã, durante a Guerra Civil, eles foram crescendo com o apoio do Paquistão. Em setembro de 1996, eles conquistaram Cabul, que é a capital do Afeganistão, com o apoio do exército paquistanês e o apoio financeiro da Arábia Saudita. Assim, eles fundaram o Emirado Islâmico do Afeganistão, chegando a controlar 90% do território do país. Somente o Paquistão, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes reconheceram o governo do Talibã, não sendo reconhecido pela ONU. Assim que tomaram o controle da capital, o Talibã instaurou um regime extremista, impondo as suas interpretações da Sharia, que eram extremamente severas e que eram contrárias ao direito humano, como assassinos e adúlteros eram executados em público e furtos eram punidos com amputação. Eles baniram a leitura de alguns livros, cinema, televisão, internet, música, arte, empinar pipas, previsão do tempo e até mesmo marinar alimentos. Destruíram relíquias milenares, como estátuas budistas. Homens tinham que deixar a barba crescer e as mulheres a usar burca. As leis mais severas foram aplicadas às mulheres, que não podiam sair de casa sem estarem acompanhadas por um homem da sua família, não podiam dirigir e após os 10 anos não podiam estudar, também não podiam trabalhar. Ou seja, foi tirado das mulheres a sua liberdade. As censuravam, legitimavam a violência física e sexual e também era negada assistência médica,
pois as médicas foram afugentadas e os médicos não podiam examiná-las. Sharia é um termo árabe que significa caminho, mas dentro da religião islâmica vão empregar esse termo para se referir ao conjunto das leis da fé islâmica, baseadas no Alcorão e na Sunna, um livro sobre a vida do profeta Maomé. No islamismo, vão ter ensinamentos sobre todos os aspectos da vida humana. Porém, essas leis não são exatamente algo que deve ser imposto, pois a prática do islamismo começa com livre-arbítrio. Então, praticar os itens da Sharia deve ser de espontânea vontade. Mesmo que algo seja dito como obrigatório ou proibido, se a pessoa não quiser fazer, ou se no caso do proibido ela quiser fazer, é considerado um pecado. Mas ela tem um livre-arbítrio para escolher. Claro que cada país tem a sua cultura e costumes, e muitas vezes confundem isso com uma imposição da religião, o que não é bem assim. Então a Sharia que grupos extremistas empregam é o ponto de vista deles, uma visão extremamente ultraconservadora. Se está gostando desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Caso queira mais temas sobre história, deixe nos comentários. Segunda Guerra do Afeganistão. Tudo começou com o atentado de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, onde aproximadamente 3.000 pessoas morreram. O responsável por esse ataque foi a organização fundamentalista islâmica chamada de Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, que se asilou no Afeganistão. O Talibã se recusou a entregar Bin Laden para os Estados Unidos, na época governado por George Bush, que com a recusa após um mês do atentado lançou ataques aéreos no Afeganistão, com a intenção de derrotar os dois grupos e encontrar Osama Bin Laden. O Talibã foi derrotado após alguns meses e fugiram para regiões que fazem fronteira com o Paquistão ou no próprio país vizinho, mas eles não acabaram. Os Estados Unidos conseguem localizar Bin Laden apenas em 2011 e ele é morto pelas forças estadunidenses, e isso já no governo do Obama. Como o Talibã se sustenta? Após a derrota do Talibã, eles começam a se reagrupar em 2004 com novos recrutas e treinamentos, coordenando operações para retomar os territórios perdidos. Aumentando gradualmente a frequência de seus ataques, eles conquistam províncias mais ao norte do país e resolvem se posicionar por lá, e assim eles vão ganhando cada vez mais força e se apossando de armas e suprimentos militares das forças afegãs e fontes governamentais. Com a redução das tropas dos Estados Unidos em 2014, eles retomam ainda mais territórios. Notícias dizem que eles se sustentam através da exportação de ópio, mineração, impostos e doações, e que seu faturamento chega em torno de 400 milhões de dólares. Reconquista do poder no Afeganistão. Em fevereiro de 2020, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negociou e assinou um acordo de paz com o Talibã. No acordo ficou combinado que os Estados Unidos e seus aliados retirariam todas as tropas do território do Afeganistão, com o compromisso que o Talibã não permitiria que nenhum outro grupo extremista operasse nas áreas em que eles controlam. O combinado era que as tropas fossem retiradas até abril de 2021. Porém, com a eleição do Biden, ele manteve o acordo, mas no fim, o prazo ficou para 31 de agosto de 2021. O Talibã, sabendo dessa retirada, foi avançando mais rapidamente e conquistando as províncias, até chegar na capital de Cabul no período de 2 semanas. As tropas afegãs não foram capazes de contê-los, então na data de 15 de agosto de 2021, o Talibã toma Cabul e volta ao poder após 20 anos, o que causou muito medo em grande parte da população que tentou fugir de várias formas do país, até mesmo se pendurando em aviões das forças dos Estados Unidos, principalmente as mulheres, que correm um grande risco de ter a sua liberdade tomada novamente. Obrigada por assistir até aqui. Temos mais sugestões de vídeos na descrição. Vai lá assistir!